Quais eram os seus planos para 2020? Eu sou Isabela Florenzano, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar sobre a falta de controle e toda essa loucura que o Covid-19 trouxe para as nossas vidas. Bom, pois é, não foi à toa que eu comecei o vídeo perguntando quais eram os seus planos para 2020, porque eu acho que na altura do campeonato, muita gente já teve que reinventar, ressignificar todos esses planos. E é lógico que muitas vezes essa situação, esse cenário de precisar reinventar e ressignificar traz sentimentos ruins, traz frustração, traz raiva, enfim, qualquer sentimento, qualquer emoção negativa que venha nesse momento, né? Uma forma da gente tentar brigar com o mundo porque os nossos planos não estão dando certo, porque as coisas não estão saindo como a gente planejou. Se você já viu o vídeo sobre expectativa que eu coloquei aqui recentemente, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer, né? Lá no vídeo eu expliquei como a expectativa é apenas um esboço da nossa realidade. Só que muitas vezes a gente acaba se apegando a ela, né? Desenvolvendo uma imensa vontade de que as coisas aconteçam exatamente da maneira como a gente planejou. Mas a situação que a gente está vivendo hoje está exatamente pedindo para que a gente se desapegue dos planos e do controle. A nossa sociedade é muito apegada ao controle, tem uma necessidade muito grande de controlar tudo. Você vê, né? A gente tem hoje em dia que manter o controle sobre tudo, de como vai estar o tempo. Quem nunca, antes mesmo de terminar um ano, já está pegando o calendário do próximo para pensar quando vão cair os feriados, como vão ser os finais de semana, quantas semanas vão ter cada mês. Enfim, isso é da nossa natureza humana e isso não é de todo ruim. O problema é quando a gente se apega demais a isso e passa a sofrer quando a gente se vê numa situação fora de controle e sem ter como planejar. É exatamente o que a gente está vivendo hoje. A gente vai dormir sem saber o que vai acontecer amanhã. E eu não estou aqui exagerando, isso é verdade. A gente não sabe se amanhã a curva de infectados no Brasil vai subir ou vai começar a diminuir. Enfim, a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã e até mesmo possa existir uma cura, uma vacina ou sabe-se lá o quê. É claro que as coisas não acontecem assim tão rápido, mas a gente já está vivendo uma aceleração de movimentação, sabe? As coisas mudam muito rápido. Toda a informação que a gente tinha no começo dessa pandemia já mudou, já se modificou, enfim. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente está sendo obrigado a lidar todos os dias com a falta de controle e com a falta de planejamento. A gente está sendo obrigado a viver de fato em atenção plena, né? Um dia após o outro, se desapegando um pouco das nossas expectativas, dos nossos planejamentos. E aí, assim, é até mesmo uma questão de como a gente, dentro de todo esse imprevisível, a gente pode se planejar. Bom, tem coisas que estão no nosso controle, sim. E o que está no nosso controle? Acho que se você ver todos os vídeos aqui desde o início, talvez você já até saiba a resposta. O que está no nosso controle é a forma como a gente lida. Eu já fico imaginando vocês repetindo essa frase junto comigo, de tanto que eu tenho falado aqui, que o que a gente pode controlar é como a gente lida com as coisas. É a nossa reação. Nem mesmo as nossas emoções, pensamentos e sentimentos a gente consegue muito bem controlar. Mas a gente consegue sim controlar o que a gente vai fazer a partir disso, né? E outra frase-chave aqui nesses vídeos, nesse perfil. A grande questão é a gente se conhecer, a gente se dar o tempo de perceber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, né? O que está aparecendo nesse momento. Então, eu acho que agora é uma oportunidade muito grande para você se questionar como você lida com o controle e com o planejamento. É de uma maneira saudável? É aquele planejamento que é necessário para a gente viver, né? A gente precisa planejar certas coisas, enfim. Não dá para a gente simplesmente viver como se amanhã não fosse existir. Enfim, não é isso que eu estou falando, não é uma coisa utópica. Estou falando do planejamento necessário e o planejamento a longo prazo, mas sabendo que no meio de tudo que eu planejei, vão acontecer um monte de coisas loucas aí, porque o mundo não para, a vida continua, a vida é dinâmica.
Então, assim, muitas coisas podem pegar a gente desprevenidos e muitas coisas a gente não consegue se preparar. A gente não foi capaz, com toda a tecnologia, com toda a informação que a gente tem, nem de prever e nem de se preparar para o que a gente está vivendo hoje. Isso é uma grande lição para a gente entender que a gente não pode prever nem se preparar para tudo. Mas a gente pode se preparar para reagir melhor para as próximas situações imprevisíveis, entendeu? Então, é isso que eu queria dividir com vocês nesse vídeo sobre controle e planejamento. Que a gente pode aprender a lidar com isso de uma maneira mais saudável, para que a gente entenda que as coisas podem sim ser planejadas, esperadas. Enfim, é óbvio, a gente vai criar expectativas sobre um monte de coisa. Mas vamos entender e assumir que, bom, isso tudo que eu estou planejando é uma situação que tudo dê certo, mas no meio disso tudo podem ter obstáculos, podem acontecer coisas que eu não tenho como prever. E ok. Assumir isso também é muito interessante, porque é assumir que a gente não é super poderoso. Nós, seres humanos, somos falhos, muito falhos. A gente tem muitas falhas, muitos defeitos e muitos buracos. E isso de maneira nenhuma é ruim ou feio. Pelo contrário, é isso que faz a gente especial, é isso que faz a gente tão complexo, enfim, tão incríveis. Né? Vamos tentar olhar um pouco por outro ângulo e entender que essas coisas, esses defeitos que a sociedade diz que são defeitos, né? Essa imprevisibilidade, esses buracos todos, essas falhas que todos nós temos, são coisas positivas, é o que permite que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente mude, né, continuamente. Então, dizer que tudo isso que está acontecendo destruiu o seu ano é só uma maneira de encarar essa situação. E é claro, eu quero fazer aqui um parênteses, é óbvio que tem muita gente passando por situações irreparáveis, perdas irreparáveis. E ok, tudo bem, vamos acolher também essas perdas, acolher esse luto, essa tristeza, nos permitir sofrer também diante das perdas. Isso não é nenhum absurdo, isso é o natural, ok. Mas agora, pense em quantas vezes você já fez planos e por qualquer situação que não tem nada a ver nem com o mundo, que não seja nem nada mundial, esse plano foi por água abaixo. Às vezes, uma única pessoa é capaz de fazer o seu plano ir por água abaixo. Pois é, então, como lidar com isso? Não tem outro jeito, é aprender que as coisas acontecem. A gente só lida bem com isso aceitando que as coisas são imprevisíveis, aceitando que tem uma parte de nós que não vai nunca conseguir prever e planejar tudo concretamente, que as coisas não vão sair exatamente da maneira que a gente pensou. Acho que eu estou sendo muito repetitiva nesse vídeo, mas é que eu acho que realmente é uma coisa que a gente não para pensar no dia a dia, né? A gente faz planos para daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, presumindo que ok, que tá tudo certo, basta eu planejar e eu vou alcançar. Isso também é uma coisa interessante de falar, porque caiu muito na moda esse discurso motivacional de que basta você querer, basta você se esforçar e que você vai alcançar todos os seus objetivos. É óbvio que você pode sim alcançar todos os seus objetivos, mas a maneira que você vai alcançar eles, o percurso até você chegar nos seus objetivos, não necessariamente vai ser da forma como você desenhou e não necessariamente vai depender só da sua motivação, só do seu esforço. Entenda isso, a gente não vive sozinho, nós não somos seres separados do resto do mundo e das outras pessoas, a gente se afeta o tempo todo. Então, o que eu quero dizer é, se você está sofrendo e achando que a pandemia acabou com o seu ano, pensa que, da mesma maneira, outras situações semelhantes já aconteceram, outras coisas tão menores já acabaram com seus planos e você superou, e você pensou em outra coisa, pensou numa saída, numa alternativa. Se lembra disso, de que a gente mesmo com toda essa ilusão de que a gente pode controlar tudo, a gente consegue sair das situações que a gente não controla, das situações que a gente não prevê. E toda essa situação de Covid-19 está deixando tudo isso muito mais claro. É como se essa pandemia estivesse esfregando na nossa cara a nossa falta de controle, né? A nossa impotência diante de certas situações. O que a gente precisa como sociedade urgentemente é aprender a viver um dia de cada vez. Vamos fazer planos? Sim, é da nossa natureza.
Isso é incrível que a gente possa planejar, fazer planos, enfim, e conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas lembrando que sempre vai ter uma parte desse plano que a gente não pode prever e que a gente não pode controlar. O que a gente pode fazer é se conhecer melhor para ir aprendendo cada vez mais a lidar com toda essa imprevisibilidade. Isso é viver um dia de cada vez. Não significa não planejar, não fazer planos, não é nada disso. É simplesmente saber que cada dia é único e cada dia vai trazer um monte de coisas que a gente não sabia que ia acontecer, que a gente não previu. Pensa nas coisas pequenas, né? A gente, às vezes, uma coisa muito simples. Às vezes a gente vai dormir com vontade de comer, sei lá, uma pizza no dia seguinte. E aí a gente acorda, chega a hora de pedir a pizza e a gente não tá mais com vontade. Ou então a gente, sei lá, não encontra a pizza que a gente queria, aquela pizza específica, daquele lugar específico. O lugar tá fechado, sei lá, qualquer coisa assim. Tá entendendo? A gente já lida com essas pequenas frustrações e com essas pequenas imprevisibilidades. Só que a gente coloca tudo isso de lado e esquece que isso acontece nas coisas maiores também. É isso. O que eu queria trazer para vocês hoje é essa necessidade da gente aprender a lidar com essas situações imprevisíveis e aprender a reagir de uma maneira não tão catastrófica. É óbvio, né? Como eu falei, há perdas irreparáveis. E aí sim, temos que ter o nosso luto, temos que viver o sofrimento, a tristeza, acolher tudo isso e saber que a gente também é capaz de superar os piores momentos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você fez aí alguma reflexão, se teve algum insight, divide comigo aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, tá bom? Eu vejo vocês na próxima. Um beijo!